Bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, ainda continuando o livro O Céu e o Inferno, e nós estamos no capítulo que trata de espíritos em condições médias. Hoje nós vamos trazer aqui a comunicação de espírito, a comunicação de um espírito. Ela é um pouco longa, então nós vamos estar dividindo esse vídeo em duas partes para que a gente possa contar toda essa comunicação, e ela por si só traz um grande ensinamento da passagem, da experiência desse espírito, ok? Então vamos lá. O espírito com o nome de Sr. Cardon, médico. O Sr. Cardon passara uma parte da vida na marinha mercante, na qualidade de médico de baleeiro. Extraíra daí hábitos e ideias um pouco materiais. Aposentado no vilarejo, exercia a modesta profissão de médico rural. Havia há algum tempo adquirira a certeza de que sofria de uma hipertrofia do coração. E sabendo que essa doença é incurável, o pensamento da morte mergulhava-o numa sombria melancolia do qual nada o podia distrair. Aproximadamente 2 meses antes, predisse seu fim num dia pré-determinado, quando se viu prestes a morrer, reuniu a família à sua volta para lhe dizer um último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus filhos e outros parentes estavam reunidos em volta de sua cama. No momento em que a mulher tentava erguê-lo, ele caiu bruscamente, tornou-se de um azul lívido, os olhos fecharam-se e foi dado por morto. A mulher colocou-se diante dele para ocultar esse espetáculo aos filhos. Depois de alguns minutos, ele reabriu os olhos. Seu rosto, por assim dizer, iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude. E ele exclamou: ó, meus filhos, como é belo! Como é sublime! Ó, a morte! Que ventura! Que doce coisa! Eu estava morto e sentia minha alma se elevar bem alto, mas Deus me permitiu voltar para vos dizer, não temais a morte, é a libertação. Se pudesse descrever-vos a magnificência do que vi e as impressões de que me senti penetrado, mas não poderíeis compreender, ó meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade, reservada aos homens de bens. Vivei segundo a caridade. Se tiverdes algo, dai uma parte àqueles que carecem do necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa posição que não é boa. Deve-nos dinheiro, mas peço-te, não atormentes aqueles que nos devem. Se eles estiverem em dificuldade, aguarda que possam quitar a dívida. E aqueles que não puderem que não puderem pagar, faz esse sacrifício por eles. Deus te recompensará. Tu, meu filho, trabalha para sustentar a tua mãe. Sê sempre honesto e toma cuidado para não fazer nada que possa desonrar a nossa família. Toma esta cruz que era da minha mãe, não a abandones, e que ela te relembre sempre meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e apoiai-vos mutuamente, que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos, perdoai os vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Depois, tendo mandado aproximarem-se os filhos, estendeu as mãos para eles e acrescentou: meus filhos, eu vos bendigo. E seus olhos se fecharam, desta vez para sempre, mas seu semblante conservou uma expressão tão imponente que, até o momento em que foi enterrado, uma multidão considerável veio contemplá-lo com admiração. Tendo estes interessantes detalhes nos sido transmitidos por um amigo da família, pensamos que esta evocação podia ser instrutiva para todos ao mesmo tempo em que seria útil ao espírito. Então começa a comunicação dele. Evocação: estou perto de vós, o espírito já fala. Relataram-nos vossos últimos instantes que nos encheram de admiração. Teríeis a bondade de nos descrever melhor do que fizestes, o que vistes durante o intervalo de que se poderia chamar vossas 2 mortes? E vem a resposta: o que eu vi, poderíeis compreendê-lo? Não sei, pois não poderia encontrar expressões capazes de tornar compreensível o que pude ver durante os poucos instantes em que me foi possível deixar meus restos mortais. Aí vem a pergunta,
Vós vos dais conta de onde estivestes? Foi longe da terra, num outro planeta ou no espaço? Pergunta ao Espírito, né? E aí vem a resposta. O Espírito não conhece o valor das distâncias, tais como vós a considerais. Levado por não sei que agente maravilhoso, vi o esplendor de um céu como só nossos sonhos poderiam realizar. Essa corrida através do infinito ocorreu tão rapidamente que não posso precisar os instantes usados pelo meu espírito. Vejam só, né? Vem outra pergunta. Atualmente, gozais da felicidade que entrevistes? Ele responde, não. Gostaria de poder gozá-lo, mas Deus não pode me recompensar assim. Revoltei-me demasiadas vezes contra os pensamentos benditos que meu coração ditava e a morte me parecia uma injustiça. Médico, incrédulo, eu extraíra da arte de curar uma aversão contra a segunda natureza que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. No entanto, o vazio me aterrorizava, pois maldisse muitas vezes esse agente misterioso que atinge sempre e sempre. A filosofia me desencaminhara, sem me fazer compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensinamento da humanidade. Vem mais uma pergunta. Quando de vossa morte verdadeira reconheceste-vos imediatamente? Não, reconheci-me durante a transição que meu espírito suportou para percorrer os lugares etéreos, mas após a morte real, não. Foram precisos alguns dias para meu despertar. Deus me concedera uma graça, vou dizer-vos a razão dela. Minha incredulidade inicial não existia mais. Antes de minha morte, eu cria, pois após ter cientificamente sondado a matéria grave que me fazia perecer, eu não encontrara esgotadas as razões terrestres, senão a razão divina. Ela me inspirava, consolara, e minha coragem era mais forte do que a dor. Bendizia o que maldissera, o fim me parecia libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Ó, que supremo consolo na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isso que Deus, escutando minhas ações benditas, teve a bondade de me recompensar antes de acabar minha encarnação. E outra pergunta. Poder-se-ia dizer que na primeira vez estáveis morto? Sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente a carne se extinguirá. Mas ao retomar posse de minha morada terrestre, a vida voltou ao corpo que sofrera uma transição, um adormecimento. Naquele momento, sentis os laços que vos uniam a vosso corpo? Sem dúvida, o espírito tem um laço difícil de romper. Ele precisa do último estremecimento da carne para voltar à sua vida natural. Como explicar que, por ocasião de vossa morte aparente e durante alguns minutos, vosso espírito tenha podido desprender-se instantaneamente e sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida por perturbação de vários dias? Parece que no primeiro caso, subsistindo mais os laços entre a alma e o corpo do que no segundo, o desprendimento devia ser mais lento, e foi o contrário que aconteceu. E vem a resposta do Espírito. Vós fizestes com frequência a evocação de um Espírito encarnado, recebestes deles respostas reais. Eu estava na posição desses Espíritos. Deus me chamava e seus servidores me haviam dito: vem. Obedeci e agradeço a Deus a graça especial que Ele teve a bondade de me conceder. Pude ver o infinito de sua grandeza e dar-me conta dela. Obrigado a vós, que me permitistes, antes da morte real, ensinar aos meus para que eles sejam boas e justas encarnações. Continuando as perguntas, né? De onde vos vinham as belas e boas palavras que, por ocasião de vossa volta à vida, dirigistes à vossa família? Elas eram reflexo do que eu vira e ouvira. Os bons espíritos inspiravam minha voz e animavam meu rosto. Que impressão acreditais que vossa revelação tenha sido sobre os assistentes e sobre vossos filhos em particular? Impressionante.
profunda. A morte não é mentirosa. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, se inclinam diante da encarnação que parte. Se se pudesse escutar o coração dos filhos, perto de um túmulo entreaberto, não se sentiriam bater senão sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela mão secreta dos espíritos que dizem a todos os pensamentos. Temei, se estáis na dúvida, a morte é a reparação, a justiça de Deus, e asseguro-vos, apesar dos incrédulos, que meus amigos e minha família acreditarão nas palavras que minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. Dissestes que não gozáveis da felicidade que entrevistes. Sois desgraçado? Não, visto que eu cria antes de morrer, e isso em minha alma e consciência. A dor aperta aqui embaixo, mas ela alivia para o futuro espírita. Notai que Deus levou em conta minhas preces e minha crença absoluta nele. Estou no caminho da perfeição e chegarei ao objetivo que ele me permitiu entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos vossos destinos. Essa troca fraterna é caridade, é uma alavanca poderosa que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. Então veja, meus amigos, que relato rico, né, de tantas informações. O espírito teve a oportunidade, né, ele acabou se desprendendo do corpo por alguns segundos e acabou retornando e pôde nesse instante, né, como ele mesmo relata, dar essa gratidão a Deus, que ele pôde até se comunicar com seus familiares e ali, naqueles instantes finais, ele já tinha percebido um pouco, né, da vida espiritual, ele conseguiu falar das boas aventuranças, né, e deixou até um recado para a mulher, para os filhos, para os parentes que estavam ali próximo. Mais um relato de um espírito que também tinha uma vida, por uma certa maneira, era um pouco incrédulo, mas que nos momentos finais ele encontrou esse vazio, ele preencheu esse vazio dentro do corpo dele. Então todo esse relato, toda essa comunicação vem nos mostrar, né, da reencarnação, do processo que a alma continua viva. Por isso que é importante nós crermos, sentirmos bem, e toda oportunidade, todo momento é um momento de aprender, é um momento de amar e procurarmos sempre caminharmos juntos, né, para que quando chegarmos no nosso momento nós possamos ser amparados, inspirados por aqueles também que torcem por nós, que oram por nós, que estão sempre mandando vibrações positivas. Ok, meus amigos? Eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.